Fala pessoal, Coluna d'Água de volta na área. Fala galera, eu sou a Carol. Cara, a casa fica tão vazia sem convidado, né? Pois é, a gente tá vindo aí de uma série de episódios com convidado e agora é estranho, só nós dois, né? É muito gostoso gravar com um convidado, mas depois de um tempo dá uma saudade que a gente bate o nosso papo, coloca a conversa em dia aqui. Pois é. Aliás, gente, vamos já deixar de novo, né, pela milésima vez, o agradecimento para todos esses convidados, porque foram incríveis todos esses episódios aí. A gente curtiu e a galera curtiu também. Eu me diverti horrores. Na hora de escolher o que ia ficar de fora foi difícil, cara. Mas essa semana a gente está aqui para trocar uma ideia sobre um assunto mais leve. A gente está aqui para bater um papo sobre algumas habilidades que você que está aí do outro lado tem que desenvolver assim que cai na água. Normalmente, quando a gente faz o Open, a gente sai da água com um monte de dúvida, um monte de insegurança também. E não necessariamente só a pessoa que fez a primeira vez, né? O primeiro mergulho. Depois de algumas viagens, alguns mergulhos, ainda seguem algumas inseguranças. Então, a gente queria conversar um pouquinho sobre isso nesse episódio. Que habilidades, que cursos dá para fazer, dá para curtir depois do Open. Porque a gente sai do Open achando que é o próprio Jacques Cousteau, né? Ou a Silvia Earle. Ou a gente entra achando, né? É, Na hora que a gente sabe que não vai ser assim. então tem algumas coisinhas aí que a gente já sai da água assim, ok, somos certificados, mas eu tenho essas lições de casa para fazer. E deixa eu contar um segredo para você. Todo mundo é assim. Não é você que não sabe mergulhar, não é você que é ruim de mergulho. Não, cara. Todo mundo sai com alguma lição de casa para fazer disso que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, Bru, antes de você se empolgar, vamos rodar a vinheta para a gente entrar logo no assunto. Eu voltei com várias certezas de que eu não sabia bosta nenhuma, cara. Eu também, totalmente. Lembrar logo depois do Open, caramba, quanta coisa. Não sei nem como eu voltei a mergulhar. Pensar assim friamente, as ansiedades, as incertezas, as inseguranças, as cobranças. É que eu gostei muito, porque foi muita coisa. Cara, eu lembro da minha segunda viagem de mergulho e eu era muito prego. Pra piorar, eu não conhecia ninguém. Pra falar que eu não conhecia ninguém, eu conhecia lá meu instrutor, cara. Ponto. Só que na viagem ele não tava sendo meu instrutor. Mas foi legal, cara. É, eu lembro de eu indo para a superfície, não conseguia manter flutabilidade. Caramba. Não sinto falta dessa época, gente. Não sinto falta. Eu prefiro hoje. Mas para chegar hoje, que eu ainda tô longe de ser muito boa, mas, né, melhor do que era antes, eu tive que passar por tudo isso, né? Então acho que faz parte para todo mundo. Para melhorar no mergulho, só tem um jeito, né? Para você se sentir mais confortável debaixo da água, para você conseguir estar mais calmo, curtir mais o momento. Mergulhar, você aprende mergulhando. Não dá para ficar. Você pode assistir 1000 documentários, você pode ficar assistindo vídeo no YouTube, ouvindo a gente, vendo dica no Instagram, fazendo curso online. Se não ir para a água e mergulhar, não rola. É, principalmente porque isso a gente já falou algumas vezes e não tem como não falar sobre isso. É tudo muito novo. É, respirar dentro d'água, é ter quilos e quilos e quilos de equipamento e uma roupa que aperta e uma mangueira na boca, respirar pela boca. Muita gente não se imagina respirando pela boca. Então é muita coisa nova, é muita coisa para pensar, é como se manter neutro numa coluna d'água. Então, gente, é experiência, né? Para mergulhar, para estar confortável, para conseguir dar uma pernada eficiente e gastar um ar de uma forma eficiente também, é experiência. Então, tem algumas habilidades que a gente descobre logo que a gente se certifica de que a gente tem que melhorar. E é isso que eu estava falando, né? Isso não é você. Não é você que é prego. Todo mundo, cara. Se você conseguir conversar com o Paul Nicklin lá, aquele mega fotógrafo da National Geographic, ele vai te falar também que quando ele começou a mergulhar, ele também era meio prego nessas coisas. E faz parte da tua evolução.
da tua evolução como mergulhador, da tua evolução dentro da atividade, dentro do esporte, né? Ninguém sai correndo uma maratona. As pessoas começam a se adaptar, corre um tempo, aprende pisada, treina, se prepara. A mesma coisa com o mergulho. A única coisa que é diferente de corrida é mergulhar gostoso, né? Ah, cara, aí você me complica, pô. Não, correr é gostoso. É, então, eu sou casada com um corredor, mas, né, ele não mergulha e eu não corro, então cada um no seu quadrado. Mas, de qualquer maneira, o que vale dizer é que, embora a gente consiga aprender praticamente tudo isso que a gente está falando na prática, praticamente não, acho que tudo que a gente está falando na prática, como ficar bem equilibrado, como mergulhar de uma forma muito confortável, também é possível fazer cursos, uma forma de acelerar esse aprendizado, né? De intensificar esse aprendizado. E é um pouco do que a gente vai falar hoje. Então, a pessoa fala: não, beleza, eu sei que eu mergulhando, curtindo, vou aprender, mas quero fazer um curso. Até porque é gostoso. Eu gosto muito de fazer cursos, então sentar na sala, conversar com os outros mergulhadores, aprender com o instrutor é uma coisa que eu gosto. Então, quero fazer curso. O que que dá para fazer? Cara, e deixa sair aqui do roteiro um minutinho, porque eu estava ouvindo um podcast sobre mergulho hoje, caiu exatamente essa questão na conversa sobre fazer curso. E aí, o que eu acho muito legal é que o mergulho junta pessoas que de outra forma não se encontrariam. Lógico, o futebol também, o rugby também, a corrida também. Mas quando você pega um grupo de corredores, você vê que o pessoal meio que tem uns hobbies parecidos, tem umas coisas parecidas, tem assuntos parecidos. O pessoal do futebol é a mesma coisa. Mergulhador não, cara. Parece que enfiou um monte de assunto que não tinha nada a ver dentro de um saquinho e você começa a sortear as pessoas. E a única coisa que as pessoas têm em comum é que elas mergulham. Mas um É faz verdade. contabilidade, o outro é, sei lá, zootecnista, tem um outro cara lá que é engenheiro, aí pega um cara que é, sei lá, de artes cênicas, e aí você coloca essa galera e fala, mano, o que que vocês fazem de comum? A única coisa que, né, o único preguinho que segura todo mundo ali é o mergulho. E aí em É. sala de aula que você consegue encontrar essa galera, né, ampliar aí a tua rede de Uhum. amigos, E aí eu sempre falo que eu nunca imaginei que depois de velha, velha, né, gente, modo de dizer, assim, depois de adulta, velho. eu fosse, eu nunca imaginei que depois de adulta, e eu vou usar adulto, porque eu quero realmente dizer adulto. Existe essa coisa Velha. do, ai, eu não tenho problema com idade. Eu acho muito nobre envelhecer. Eu não sei, eu tinha para mim a ideia de que a gente faz amigos na infância, na adolescência, né, na faculdade, e depois estanca. E quando eu comecei a mergulhar, eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que eu fiz e são minhas amigas, são pessoas que eu confio, que eu confidencio, são pessoas que, né, eu trago para o meu convívio fora do mergulho. Então eu acho isso uma das belezas do mergulho, é uma das coisas também que me mantém nele. Então, fazer cursos é bom, gente, no final. Não é ruim, não. Lembra lá, quando eu mergulhei pela segunda vez, eu não conhecia ninguém no barco, porque eu só tinha feito um curso, e eu fui aquele cara totalmente sem amigos, o meu curso de básico eu não tinha ninguém na sala de aula, só tinha eu. Caramba. Então, a primeira vez que eu fiz um curso com turma foi quando a gente fez o nosso curso de IDM, cara. É você, né? O meu primeiro É, curso o com seu. qualquer outra pessoa na sala de aula, que não fosse eu e o instrutor. Ah, sério? Triste, né? Nossa. Eu sempre peguei a galera do DM. Você entrou de. Sempre fui sem amigos. O cara que entra na festa sem ser convidado, Penetra. você entrou de penetra no nosso grupo. E fui muito bem recebido, diga-se de passagem. Porque ninguém sabia quem você era, né? Esse Se é o lado bom de soubesse. ninguém conhecer. Exatamente. Primeira coisa que a gente precisa estabelecer é que não é fiz o Open, posso fazer qualquer curso. Existem cursos que precisam de outros cursos como pré-requisito. Então, por exemplo, eu não vou poder fazer o Rescue se eu já não tiver o avançado, se eu já não tiver o primeiro socorros. Em compensação, existem cursos que o único pré-requisito é ter feito o Open. São desses, não todos, claro, porque o catálogo é enorme, mas é desses que a gente vai falar hoje. Lógico que diferencia um pouco de certificadora para certificadora. Mas o modus operandi aí, a mecânica da coisa é mais ou menos o mesmo.
Até porque a gente não vai substituindo conhecimento, a gente sempre vai agregando. Então não dá para você sair falando de como resgatar uma pessoa desacordada se você não consegue ainda ficar estável debaixo da água. É um tijolinho de habilidades que a gente vai construindo. Os cursos eles vão aumentando os níveis de habilidade e dificuldade, né? Então a exigência da habilidade do mergulhador vai aumentando conforme a experiência dele. É lógico, lógico no sentido de ser racionalmente lógico, né? Faz todo sentido. E aí a gente pode dividir esses cursos em talvez dois grandes temas. Cursos para você ser um mergulhador melhor, mas não necessariamente são cursos que vão te pedir a certificação, e cursos que você tem que comprovar que você é certificado naquele assunto. A gente vai chegar É, ali para frente, mas, por exemplo, ninguém vai encher o teu cilindro com nitrox se você não apresentar a carteirinha de que você tem o curso de nitrox. Agora, ninguém vai te impedir de descer com a tua GoPro se você não tiver um curso de fotógrafo. Lógico, se você tiver o curso de fotógrafo, o seu resultado vai ser muito melhor, né? Mas você faz esse curso para você ser melhor. Enquanto que o nitrox, por exemplo, você tem que comprovar que você está apto, né? E aí você faz o curso, tem a certificação e tal. Então, tem essa pequena diferença aí. então a gente organizou aqui para a nossa conversa começar com as habilidades que normalmente quem está começando a mergulhar, quem está aí nos seus 20 primeiros mergulhos, será que eu estou exagerando? Tá no começo, porque às vezes a pessoa tem mais mergulhos, mas mergulhar a cada 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou mergulhar mais, com menos intervalo de tempo, enfim. A gente separou aqui uma habilidade que quem está começando tem mais dificuldade, e como o Bruno já falou lá no comecinho, você não é um ET por isso, eu passei por isso, o Bruno passou por isso, a gente acompanhando grupos, a maioria passa por isso, que são as dificuldades com flutuabilidade, que é o tal do equilibrar o colete, né? Que é se manter neutro na coluna d'água. Eu acho que esse é a primeira grande dificuldade. Para ser justa, não a primeira, porque a gente precisa conseguir descer. Eu acho que a equalização dos ouvidos também é uma dificuldade que uma parte das pessoas enfrenta. Mas não é como o equilíbrio do colete, a maioria, né? Uhum. Porque o equilíbrio do colete passa por todo mundo, cara. É. Lógico, pode ter aí algum fenômeno natural, alguma pessoa que nem Romário falou, né? Deus apontou e falou: você não vai ter problema de flutuabilidade. Mas a maioria das pessoas está indo para um ambiente e numa condição nova, então é normal que você demore um pouco para se adaptar. E aí você tem o refinamento desse tipo de coisa, né? Então, conforme você vai chegando no final do mergulho, seu cilindro está menos cheio de ar comprimido, então ele está mais leve, então você tem que compensar isso, então você começa a ficar um pouco mais positivo. Dependendo da tua roupa, se você está acostumado a usar uma roupa de 5 milímetros e foi para uma de 7 ou foi para uma de 3 ou está mergulhando só de lycra, isso vai afetar a tua flutuabilidade, né? Então, quando você está começando, são tantas variáveis que você tem que prestar atenção ao mesmo tempo, que você tem que realmente parar e olhar o que está acontecendo, olhar o que está rolando. A flutuabilidade é um fator aí que envolve o nosso corpo de uma forma muito, muito intensa, porque você falou agora da roupa, eu até me lembrei de uma conversa que eu estava tendo com uma moça que escuta o podcast, e ela estava falando, comprei eu usava vou falar, uma 3 milímetros da escola e comprei uma nova. Aí eu falei para ela, olha, provavelmente o seu lastro vai mudar, porque com certeza a roupa da escola ela já está mais usada, então o desgaste natural da roupa faz com que ela seja mais espremidinha, enfim, não vou usar os termos super técnicos. E a roupa nova ela tem mais ar expandido dentro do neoprene, então a flutuabilidade vai mudar e você não está mudando a espessura da roupa, você está usando a mesma espessura de roupa. Então a flutuabilidade tira o sono de muito mergulhador. E tira o sono de muita gente ligada à conservação, porque uma falta de habilidade, de flutuabilidade, pode te ocasionar aí
um acidente que queira não seja muito grave, mas de repente você esbarra num coral na descida, ou acaba esbarrando num ouriço, e, cara, é completamente evitável, né? A Uhum, gente não tem por que esbarrar em nada debaixo da água. uhum, E aí eu vou te dar uma primeira dica antes da gente começar falando de curso, cara. Se você está começando e tal, procura usar mais ou menos a mesma roupa quando você for fazer as suas saídas. Então, se você está saindo sempre com uma roupa de 5 milímetros, tenta manter uma roupa de 5 milímetros para você poder prestar atenção nas outras variáveis. Dali a pouco você consegue fazer essa troca de uma maneira mais confortável. A gente sabe de exemplos de escolas que trabalham com vários tipos de marca de equipamentos, ou mesmo dentro de uma mesma marca, com vários modelos de equipamento diferentes. E aí, quando você está falando de colete especificamente, a bexiga pode estar alocada num lugar diferente no seu colete, então ela distribui o ar de maneira diferente. Então você já está mergulhando com um colete que não foi o colete que você mergulhou da última vez, então ele te dá um jeito de flutuar diferente. A última coisa que você precisa é ficar variando a roupa também, sabe? Então tenta manter um, uma coisa sempre perene para você poder variar outra. E depois você troca, né? Aí você já está mais habituado com o colete, habituado com a roupa, é mais fácil para trocar. Até por isso que a gente sempre recomenda que sempre que possível e você tem condição e o esporte vai ficar na sua vida, você compre o seu equipamento. É esse tipo de conforto que a gente fala que o teu equipamento te dá, que o equipamento alugado às vezes não dá. Eu queria aproveitar a brecha aqui para falar que a gente está já no forninho o nosso episódio sobre coletes equilibradores. A cobrança tá forte, tá no forninho, gente. Cara, esse daí estão vindo até no meu Instagram pessoal, estão pedindo lá, cara. Gente, a gente tem essa parte do aprendizado da prática, mas a gente pode optar por um curso que vai ajudar pra caramba a aprender técnicas e perceber justamente como o corpo e todos esses equipamentos eles funcionam dentro da água. E é basicamente isso, é algo que você aprenderia com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de mergulhos, você encurta essa curva de aprendizado. Então, vai, eu precisaria de 10 mergulhos para fazer toda essa experimentação, eu faço isso num curso que eu tenho teoria, tenho piscina, tenho mar, né? Enfim. Então, o curso de frutabilidade é um curso que eu sempre falo, é um curso muito gostoso de fazer, é um curso realmente divertido, porque é um curso sobre esse desafio de passar em estruturas dentro da piscina, sem esbarrar, e entender o seu lastro. Você começa vendo qual que é o seu lastro, você normalmente tira um pouco de lastro no final do curso. Não sei, eu acho um curso muito gostoso, então ele vale a experiência. E eu acho que logo no começo eu deveria ter feito esse curso, sabe? Teria me economizado muitos mergulhos medianos. Ele dá uma boa ajudada. É aquilo que Porque, a gente falou. Ele não é, se você não fizer, você não vai deixar de mergulhar em algum lugar. Mas ele vai te ajudar a trazer segurança, né? Sim, cara, eu lembro segurança no de sentido vários de estar mergulhos seguro. quando eu tava meio pregão, água clara pra caramba, um monte de vida, pá, e eu preocupado, caralho, a areia tá chegando, a areia tá chegando, a areia tá chegando, O que que eu faço? Socorro! né? E power do colete, power do colete, power do colete. Uhum. Caralho, a superfície tá chegando, a superfície tá chegando. Então, cara, você olhava depois o meu computador, meu, parecia um exame de coração, assim, sabe? Com Uhum. picos e vales incríveis. Ainda bem que não tá passando dos 10 metros. Então, como, como risco de doença descompressiva era zero, mas eu perdi várias cenas, cara, que eu queria ter visto, tartaruga, uns peixes diferentes. E é assim, né? É a sorte de principiante. Quando você não está preparado, as coisas aparecem bastante. Depois elas ficam um tempo antes de aparecer de novo. É verdade. E até para ver, né, essa vida. Você com a flutuabilidade legal, você consegue aproveitar.
Porque todo mundo vai para cima, e aí todo mundo se esbarra, e um levantaria de um lado, um levantaria do outro, e quando você está com a flutuabilidade boa, você se aproxima, olha, você se afasta, sem caos, sem problema. Eu lembro de um polvinho, cara, que eu sempre fico por último, né, cara? Impressionante. Mesmo quando eu tô lá de turistão, geralmente eu fico por último. Aí meu grupo inteiro passou por um vale assim. Passou inclusive o fotógrafo do grupo, que não era eu. E eu fiquei por último e fiquei só olhando. Assim, eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa. Daí a pouco eu literalmente vejo um polvo andando de uma toca para outra. E um monte de garopinha vindo dar umas beliscadinhas nele, assim, sabe? E aí eu cheguei no barco e fui contar e me passei por mentiroso. Mas não, eu estava ali, calmo, parei, só respirando, só não perturbando ninguém. E aí as coisas acontecem. Uhum. E você fica lá fazendo um barulhão, estardalhaço, sobe e desce, e apoia na pedra, e bota o joelho na areia, e nada vai ficar perto de você. Uhum. Nem eu. E o legal desse curso é que ele tem também os efeitos colaterais, entre aspas, né? Porque o fato de você mergulhar com menos lastro, o fato de você aprender pernadas também, o curso ele te ensina isso, pernadas que são mais eficientes para o deslocamento na água, saber se manter equilibrado, faz você dar menos pernada, faz você não mexer mão, né? Você mais tranquilo, você gasta menos ar. Se você gasta menos ar, você mergulha mais tempo. Então, um efeito colateral, entre aspas, né? É um benefício colateral desse curso muito legal. Eu acho que se desse para destacar, você mergulha gostoso, vai, dá para dizer assim, você mergulha gostoso e mergulha por mais tempo. Quem não quer, né? Mergulhar gostoso e por mais tempo. E aí acaba virando já mais uma habilidade da nossa listinha de 5, que é o consumo de ar. E olha só, esse curso, ele acaba virando um investimento ao longo do tempo. Ele tem retorno sobre esse investimento aí. Porque se você consegue se ficar mais tranquilo, gastar menos energia, gastar menos ar, fazer menos esforço, mergulhar por mais tempo, a taxa que você pagou lá para mergulhar vai ser dividida por mais minutos. É muito empreendedor esse Bruno, nossa Não, senhora. mas tem que ser, cara. Às vezes eu fico me perguntando assim, caramba, mano, mergulhar em Noronha é caro, mergulhar na Laje é caro, mergulhar em Angra é caro, mergulhar no Egito é caro. Mergulhar a ponto é caro. É, também. Mas se você fizer a conta do quanto você gasta por minuto debaixo da água, você vai começar a ver que você tem que dar muito mais valor por minuto que você está lá embaixo. E eu não fico mais dando bobeira. Eu estou debaixo da água e já estou procurando coisa para ver. Hum, verdade. Às vezes eu penso É. assim, ó, passou 2 minutos, já se foi R$ 15, cara. Nossa senhora, que horror! Mas você quer paz lá embaixo? Que muito ruim desse jeito, não gostei. Não, eu vou apagar essa informação do meu cérebro. Não Não, cara, porque você quero. tá assim, ó, tô lá embaixo, tô esperando a galera Você vai descer. começar, você vai ver um sargentinho, não, 15 centavos, não interessou. Ah, peraí, não, pera lá, uma garopa. Ah, quinzão, essa valeu. Aí, Não, é viu? bem assim. Não, não gostei, não. Tirou todo. Muito capitalista isso. Não, mas é aí que você começa a comparar, por exemplo, mergulhar em tal ponto é mais caro ou mais barato? Ah, tá. Ah, depende, cara. Tem mergulhos que você até gasta mais, mas relativamente, proporcionalmente, eles são mergulhos mais baratos. Que nem o pessoal fala muito de Bonaire, né? Uhum, Ah, puta, é caro, tem passagem, tem hospedagem, é internacional, né? Mas aí você pega todo o tempo que você gastou debaixo da água, né? Pega o quanto você gastou, divide pelo tempo, você vai ver que um minuto debaixo da água é um preço. De repente ele é um preço mais barato pela quantidade de mergulho que você faz do que fazer um mergulho aqui em Angra. uhum. Não que você não tenha que ir para Angra, mas é só um jeito de você justificar para quem você tiver que dar satisfação que na verdade você está Uhum. economizando dinheiro com mergulho, entendeu? O famoso gastar para economizar, né? Tem um livro muito bacana aí que eu li um tempo atrás, chama Como Mentir com Estatística. Fica a dica. Ai, ai. E já que o Bruno, né, não tem paciência para quem está começando,
Ah, não é Brincadeiras, assim o também. Bruno é bonzinho. O legal também de você aprender sobre a flutuabilidade, de uma forma concentrada, né, vamos dizer assim, é que você também aprende como descer de uma forma mais controlada, né? Fazer a descida para início do mergulho, já entrar na posição de mergulhador, fazer todo esse procedimento de uma forma eh, sob controle, vamos dizer assim. Acho que sim, acho que eu posso usar esse É, termo. é isso mesmo. E isso ajuda muito para quem tem dificuldade com a equalização dos ouvidos, né? Então, se você não desce como uma pedra muito pesado, E não vamos dizer deveria assim, acontecer. jamais, mas às vezes acontece, porque as pessoas elas estão muito lastreadas, né? Então elas descem rápido, machucam os ouvidos, e aí é aquele caos. Então você aprende a descer com calma, você vai conseguindo parar a descida, você consegue ter essa consciência de parar a descida, voltar um pouquinho. Quando tá tudo mais sob... Eu não gosto de usar o sob controle, porque a gente no final, controle não tem tanta vida, né? Mas quando as coisas estão mais técnicas, melhor aprendidas, é mais fácil de tomar essas atitudes, de ter essa consciência, de fazer o mergulho mais seguro, que, como a gente sempre diz, é o objetivo sempre. Antes da diversão é a segurança. Primeiro segurança, depois diversão. Então, um curso de flutuabilidade, ele traz todos esses benefícios. É, o ouvido, cara, é o que barra algumas pessoas e não deveria. Ninguém, absolutamente ninguém, deveria machucar os ouvidos para poder mergulhar. Até porque é uma lesão de ouvido, e de verdade eu não quero entrar em muitos detalhes sobre todos os traumas que a gente consegue ter sobre o equipamento auditivo, porque todos eles são evitados fazendo lá a manobra de Valsala e descendo com calma, com a tua, cada um no seu tempo. Lógico, estou brincando, não quero ficar esperando ninguém descer lá, estou falando da boca para fora, estou enchendo o saco. Porque o mais importante é que todo mundo desça de maneira confortável. O mergulho não é feito para sentir dor. A gente com a pressão igualada, tanto, né, igualada na parte interna da gente com a pressão externa, a gente fica neutro. Então, eu brinco, eu falo que, cara, se você ficar a 3 metros de profundidade ou a 37, o sentimento que você está de pressão é mais ou menos o mesmo, porque a gente sempre iguala, né? Especialmente nas vias aéreas. E você ter esse tipo de consciência e de calma para você, se for necessário, sobe um pouquinho, iguala novamente, continua a descida, iguala num ouvido, iguala no outro. O curso de flutuabilidade vai te dar esse ganho de habilidade. E, independente disso, seja no visual ou seja com a mão, você sempre tem o cabo de descida para fazer isso quando você mergulha embarcado. Então, especialmente está no começo, cara. O curso de flutuabilidade está em dia, mas você tem um pouquinho mais de dificuldade para equalizar, ou para encontrar o ponto de equalizar, não se preocupa. Cabo de segurança. Ele está lá para isso. E aí, você fez seu curso de flutuabilidade, tá mandando super bem, tá conseguindo flutuar na água como se fosse um astronauta em gravidade zero, não encosta mais no chão, não encosta mais em bicho. Chegou a hora de conseguir realmente ver a vida marinha. Então, quando você está confortável na água, tá mandando super bem, que aí você começa a ver os bichos que você não reparava que estavam lá, porque era tanta coisa para lidar, era tanto equipamento para entender, é respirar pela boca, é dar pernada, tô que nem o Bruno falou, tá chegando a areia, tá chegando a superfície, pronto, isso foi superado. Aí você consegue começar a prestar atenção na vida, começa a ver a vida marinha. Só que daí eu vejo peixe amarelo, eu vejo peixe azul, eu vejo peixe rosinha e talvez uma tartaruga. E chega no barco e o que que eu vi? O que que eu deixei de ver? Em compensação, você escuta aquela galera que já mergulhou há um tempo falando: eu vi o peixe voador, o falso voador, eu vi o peixe morcego, o peixe pedra.
E se, e se o pessoal virar e falar para você, eu vi o peixe macaco? Eu escuto gente falando que viu o peixe macaco. E você acredita, porque você não sabe o que que você viu. O que que dá para fazer? Cara, para tudo na vida existe o caminho rápido e o caminho mais difícil, né? Uhum. Então dá para você ficar, digitar no Google Fotos lá, peixe listradinho, branco, preto e que tem no sudeste do Brasil. Você vai girar a foto até você achar o peixe que você quer. Ou, né, toda certificadora tem um curso aí equivalente de identificação de vida marinha. E vai te dar aí os parâmetros para você começar a identificar os peixes, pelo menos aqueles que ocorrem mais na sua região. Até porque, vamos, né, vamos combinar aqui que não é muito importante a gente aqui no sudeste do Brasil saber quais são os hábitos do peixe-leão da Indonésia, né? Ou do peixe-napoleão lá na Tailândia. Cara, a gente vai ter que ir para lá. Mas pelo menos os peixes aqui da nossa região, ou da sua região onde você estiver ouvindo, você vai conseguir identificar. Porque tem muito peixe parecido. Tem muito peixe que muda a sua coloração, a sua forma ao longo da vida. Por exemplo, eu achava que tinha umas 3 espécies de peixe frade, Carol. E descobri que era tudo a mesma coisa, só que era um era filhote, o outro era jovem e o outro era um adulto. De novo, é óbvio que se você sentar, pegar o livro de identificação de peixes do Caribe, da América do Sul, do Sudeste, folhear, pegar as plaquinhas que você encontra nos pontos de mergulho, tudo isso você vai conseguir se informar. Eu mesma faço, adoro, todo lugar que eu vou mergulhar, eu compro o livrinho. Parte da graça do mergulho é saber o que que você vai encontrar. Mas esse curso, ele é legal porque ele te dá um primeiro passo do que olhar, como entender o comportamento de alguns peixes. Então, é saber que existem os peixes. Eu, pelo menos, não sou da área de biológicas, então algumas coisas, principalmente terminologias, eu comecei a entrar em contato com esse curso. Um peixe juvenil, né? A forma juvenil de um peixe, nunca tinha ouvido falar disso. É, saber que a donzelinha, na verdade, é o sargentinho na época de postura de ovos. Pelo menos para mim, foi super legal. Eu gostei pra caramba, eu sou suspeita, eu adoro. Eu não me limitei ao curso, é uma coisa que eu acabo fazendo por fora bastante, que é ler sobre os animais marinhos, comprar livro, conversar com o Bruno. Mas talvez toda essa paixão, esse encanto que eu tenha, não teria começado se eu não tivesse feito o Fish ID. É, porque tem muita coisa para a gente aprender debaixo da água, por mais que a gente seja curioso, por mais que a pessoa seja especialista. Cara, tem tanta coisa que é difícil saber todas as respostas. Tem tanto bicho que parece planta, e talvez Caramba. você que esteja aí ouvindo a gente nem saiba que é um bicho. Eu já vi um pessoal no barco, e aí tô falando de DM pra cima, hein? Falando que aquelas algas super bonitas que eles tinham encontrado ali perto e ficam flutuando jeito que parece um balé e tal, e era uma gorgônia. Entrei na discussão? Não, né? Porque não queria ser o eco chato. Mas, para quem sabia do que eles estavam falando ali, passam vergonha, né, cara? Uhum. Então, você já vai saber o que é, o que não é e como chama, e vai saber também onde é que dá para procurar as coisas, né? Uhum. Por exemplo, adoraria encontrar aqui um tubarão sete guelras. Então, ele vive em águas mais geladas, mais profundas. Então, vou aproveitar aqui na Laje de Santos, cara, vou dar um pulo aqui aos 30 metros, vou ver se eu acho algum. Cara, não tem, porque eles não ocorrem aqui no Brasil. Você esqueceu de um pedacinho que eles precisam de floresta de kelps. E eles não estão aqui. Kelps é um tipo de alga. Mas você vai encontrar eles lá na África do Sul. Então, E por não precisa ir mais. tão longe. Não precisa tão longe. Você pode querer achar um polvo. E aí você não sabe como achar um polvo porque ele fica intocado. Mas aí você lê, você conversa, que os polvos eles se escondem e fazem muralhinhas de pedra, de conchinhas. Você sabe que se você encontra conchas limpas, pode ser que ele esteja por lá porque ele estava se alimentando. Então,
conhecer esse comportamento são coisas que você aprende no Fish ID, pode te ajudar a achar os bichos que você quer ver. Ver. Você pode até querer pegar. Ah, eu vou fazer carinho no baiacu aqui para ver ele ficar inflado. Eu vou pegar aqui na mãozinha do povo para dar um high five nele. Fazer um high five no caranguejo aranha, né? Não pode, cara, não faz. Mas vai saber encontrar esses bichos. E também é importante saber o que você pode fazer para manter esses bichos por aqui. Para que de repente os seus filhos, quando chegarem na idade de mergulhar, tenham a mesma oportunidade que você teve de ver esses animais ao vivo, na natureza. E não só dentro de um aquário, ou dentro das filmagens da sua GoPro. Existem vários cursos de conservação marinha. Então, cursos sobre corais, cursos sobre conservação de tubarões, cursos sobre limpeza de praia, cursos sobre meio ambiente aquático, então, de uma forma mais geral. São cursos que vão te dar também noções de preservação ambiental, de conservação daquele ambiente que a gente frequenta e admira tanto e quer continuar frequentando sem causar impacto e podendo também conscientizar quem não consegue estar onde a gente está, né? Eu percebo por mim, pelo menos, que desde que eu comecei a mergulhar, eu virei, vou falar de uma forma até meio importantinha, mas eu virei embaixadora desse assunto, porque eu vejo coisas que a maioria não vê. Eu vejo aqueles animais no habitat deles. Às vezes as pessoas só veem esses animais no prato, e a gente vê vivos, a gente vê nas interações, a gente vê uma garopa sendo limpa por camarões, e sei lá, as pessoas com quem a gente conversa só veem esses animais na muqueca. Então, e é verdade, sei lá se é cruel, mas é verdade. Então, a gente poder, como mergulhador, ter esse conhecimento para poder conversar com outras pessoas, não ser ecochita, não é isso que eu estou falando, mas de poder ter essas conversas e poder falar, poxa, recicla, porque se o seu copo de plástico, que você nem precisaria estar usando, mas já que você está caindo no lugar errado, eu vi um vídeo hoje de uma raia-manta fazendo a filtração dela e comendo um pedação de plástico, porque ela não consegue selecionar. Então, a gente, como mergulhador, tem esse contato e consegue conscientizar quem está em volta. Vou te contar que eu mudei bastante meus hábitos. Eu não virei vegetariano, não é essa a minha ideia. Mas, por exemplo, eu não como mais cação, por dois motivos. Primeiro porque, né, do ponto de vista biológico, é um dos peixes que mais faz mal consumir, porque ele é um predador de topo de cadeia e tudo que está de metais pesados, mercúrio no mar, acaba se acumulando quanto mais para cima na cadeia alimentar, né? E o tubarão está lá em cima, então é uma carne super contaminada naturalmente. E depois, porque para você fazer a pesca de tubarão ou cação, seja o nome comercial que você queira usar, você acaba arrastando tanta coisa junto e você acaba desequilibrando o ambiente em vários níveis, cara. Então ele é uma pesca completamente prejudicial. Não vou falar que eu não como peixe, mas eu parei de comer cação. E nos lugares onde eu trabalho, eu também parei de servir cação. Ah, é um grão de areia no oceano? É um grão de areia no oceano. Mas é um grão de areia que eu consigo fazer. Uhum. Parei de comer É o peixe? possível. Se eu falar que eu parei de comer peixe, é mentira. Não parei Uhum. de comer peixe. Assim como eu não parei de comer carne, não parei de comer frango. Mas eu estou selecionando o que e como. E isso já é um bom passo. Eu concordo. E outra coisa que acontece com frequência em mergulho, e também é uma situação triste, que é quando a gente encontra lixo no mar. Então, parte desses cursos ajuda a gente a saber como lidar com esse lixo. É, de repente você encontra uma garrafa na areia. Se essa garrafa ela já tem vida, por exemplo, se ela já está incrustada de vida, ela carrega ali nela uma variedade uma biodiversidade tão grande que ela deixou de ser propriamente um lixo para ser uma parte daquele meio ambiente, infelizmente ou felizmente. Então, não se faz tanto sentido remover. Agora, se ela é uma garrafa nova, recente, você retira. São coisas que você vai aprendendo nos cursos.
sobre retirada de apetrechos de pesca, que são apetrechos já feitos para matar, né? São feitos para caça, é perigoso, não é simples a retirada, então são assuntos que vão ser abordados. Não vai meter a mão em anzol e simplesmente sair com aquela bodega pendurada o mergulho inteiro. A gente faz mergulhos apropriados pensando em fazer esse tipo de limpeza, porque a última coisa que a gente precisa é que você furar o seu colete, uma garateia, na melhor das intenções, e aí se desesperar lá embaixo, e aí virar uma situação ali que envolva risco. Então, por mais que a intenção seja boa, não me sai metendo mão em coisa que fura, em coisa que corta, Mesmo rede, mesmo rede. o pessoal tá lá com a faquinha do Rambo, acha que a faquinha lá vai resolver qualquer coisa, e Ninguém tem mergulha histórias para fazer isso. assustadoras. Até a limpeza daquilo que a gente encontra, principalmente quando a gente está falando de petrecho de pesca, que são instrumentos mortais, eles são feitos para captura e morte dos animais, a gente tem que ter muito cuidado e não sair fazendo da cabeça. Então, desses cursos que a gente falou até agora, se você quer fazer um, esse você faz. Agora, tem coisas que dá para a gente ir recolhendo ao longo do mergulho, infelizmente, né? Pós-pandemia, cara, a gente tem uma cacetada de máscara no meio da água. A gente tem uma porrada de copinho plástico. A gente tem incontáveis tampinhas de refrigerante, cara. Essas você pode ir recolhendo. Para quem ouviu o episódio de Bonito, um pouco depois do que o limite que eu deveria ter ido, eu desci na Lagoa Misteriosa para resgatar um copo plástico, cara. Nossa. Tomei uma puta bronca lá do instrutor. Ele falou: o que você pegou? Aí eu abri o bolso do colete e falei: peguei isso aqui, ó, copinho plástico branco. Ele falou: putz, é foda. Aí morreu a bronca, porque assim, ó, também não tava aos 40 metros, tá, gente? Então, só um pouquinho ali, foi um par de metrinho ali a mais. Mas foi para tirar um pedaço de plástico dentro de um santuário, cara. Então a gente está falando da ação humana em tudo quanto é lugar. E é por isso que quando a gente está mergulhando, a gente evita usar de ponto de referência aquela garrafa que estava ali perdida no meio do mar, ou aquele pedaço de qualquer tipo de lixo que possa ser facilmente retirado. Porque pode ser que na ida ele esteja lá e na volta alguém foi lá e retirou. É, Isso vai atrapalhar totalmente a sua navegação. tá aí uma habilidade que por muito tempo, e quando eu falo muito tempo, é muito tempo mesmo, eu invejava quem conseguia desenvolver, porque eu demorei muito para desenvolver, que é saber aonde você está debaixo d'água. Deixa eu te contar uma coisa, cara. Não tem Waze debaixo d'água, não tem Google Maps. Então você tem que saber por onde você passou para saber por onde você volta. Usar uma bússola não é a mesma coisa que ligar o Waze e falar barco. A bússola não sabe onde está o barco. E isso, gente, lembrando que a gente está falando de mergulhos que a gente vai e volta no barco. A gente não está falando de mergulhos de drift. Mergulhos de drift você não vai fazer navegação, né? Você só vai ser levado pela corrente. Mas esses mergulhos que a gente faz aqui no sudeste do Brasil, pelo menos, que são mergulhos bem abrigados, então a gente está falando aqui, Bruno e eu estamos falando de Paraty, Ilha Grande, no Rio de Janeiro, principalmente, Laje de Santos, que a gente vai e volta na Poita. A gente precisa saber ir e voltar, a gente precisa saber onde o barco está. E para isso a gente tem que ter habilidades de navegação que a gente começa a ter noções desde o curso básico. Não é que você vai cair na água e não vai ter noção nenhuma de navegação. Mas a navegação também é uma habilidade que vai se aprimorando com o tempo. Então, durante os cursos, você tem navegação princípios bem básicos no seu primeiro curso básico, também vai ter noções de navegação num curso avançado, pode fazer uma especialidade de navegação. Eu conto que quando eu estava mergulhando e quem estava guiando o grupo fazia o sinal de barco para mim, cara, me batia um desespero, porque eu estava tão entretido no mergulho, cara. Ah, olha ali um baiacu. Ah, um peixe-pedra. Olha o casal de frade. Olha ali tem um polvinho. Olha, achei um camarão. Sei lá onde está o barco, cara. E eu só tô indo aqui no Sigo Mestre. E acho que todo mundo começou assim. E Mas quando depois, você está lá,
naqueles primeiros mergulhos, e aí você tá começando a chegar nos 70 bar, 60 bar, começa a se desesperar, aí você sai correndo atrás do instrutor, bate no ombro dele, fala, eu tô com 70, eu tô com 60. Aí ele olha pra você com toda aquela calma, calma, olha pra cima. Aí você olha, tá lá o barco, você fala, você não fazia nem ideia que o barco tava lá. Você tá lá, tava do outro lado do mundo, tava quase na África, e o barco lá em cima fazendo sombra. Num dia de claridade, fazendo sombra, e você não via que o barco tava lá. Nossa, eu ficava vermelho debaixo da água, porque, pô, cara, como é que eu não vi? Né? E depois de um tempo você começa a adicionar tensões dentro do seu mergulho. Então eu tô vendo o peixe, tô vendo a estrela do mar, tô vendo o coral, mas peraí, eu também estou prestando atenção nesta pedra, estou prestando atenção nesse recorte que a areia faz junto com a encosta, estou prestando atenção nessa formação aqui que não tem coral nenhum, para você ir marcando os pontos por onde você passou. Especialmente se é um mergulho simples de ida e volta, que é para você E não aí, ficar desesperado. e aí fica aquela dica de não marcar o casal de frade, de não marcar o polvo, de não marcar o casal de borboleta, porque tudo que se mexe sai do lugar, né, gente? Pode ser que na volta eles ainda estejam lá? Pode ser. Pode ser. Cansei de falar, nossa, essa moreia se intocou aqui na ida. Vou dar uma olhada nela na volta. Mas não dá para contar que ela vai estar lá. E eu, como fotógrafo, meio que tenho a esperança de ela estar lá. Mas e se não tiver, você não vai achar o barco? E aí a gente falou dessas habilidades que a gente desenvolve mergulhando, que a gente reduz a curva de aprendizado fazendo cursos, e que são cursos muito legais de fazer, cursos muito gostosos, mas que não são cursos que vão te impedir de fazer alguns mergulhos. Então, se você chegar lá, vai em Cozumel, ninguém vai falar, cadê o seu curso de flutuabilidade? Ninguém vai te pedir isso. No máximo, vão olhar o seu nível de experiência, se você tem mais ou menos mergulhos, e vão te colocar com um grupo mais ou menos experiente, independente desse curso. Existem outros cursos que, se você não tiver, você simplesmente não vai fazer determinados mergulhos. Eu acho que o mais conhecido deles é o curso avançado. Curso avançado, que naturalmente é o curso que todo mundo acaba fazendo depois do básico, que é um curso que te permite mergulhar mais fundo. E não apenas isso. Ele também te permite fazer outras coisas enquanto mergulha. Acho que o mais fundo é o que todo mundo acha que é o mais importante. Né? Quanto mais fundo, melhor o meu mergulho. E eu não poderia concordar menos com essa afirmação. Mas o legal dos avançados é que eles te dão um leque novo de habilidades, né, e de responsabilidades em relação ao seu básico. Então, geralmente, né, em todas as certificadoras, a gente tem aí uma lista de habilidades que são padrão a gente passar pelo avançado. Então, a gente refina navegação, que a gente estava conversando agora há pouco, vai aprender a usar uma bússola direito, vai aprender a como identificar os seus pontos de referência debaixo da água, formações dentro da areia em relação à costa, formações rochosas, identificar esse tipo de coisa, para usar isso na tua navegação. Algumas técnicas de buscar objetos perdidos. Ah, putz, caiu meu óculos, caiu uma garrafa d'água, caiu, sei lá, a âncora do barco, Cai um lastro. caiu um laço, uma nadadeira, caiu minha máscara. Né? Então lá vai o mergulhador avançado usar suas técnicas avançadas para encontrar a máscara do amiguinho. Aliás, outra ideia de camiseta de merchan. Lá vai o mergulhador avançado utilizando suas técnicas avançadas. Isso eu gostei. Sabe que tem uma galera no YouTube, cara, que eu fico impressionado, que eles fazem só mergulho de busca e recuperação, perto de pier, em parque aquático, e os caras voltam com celular, com GoPro, com Uhum, já relógio. vi. Já vi esses rolês. E sei lá, tô precisando começar a achar uns pontos assim, viu? Começar a achar uns iPhone, umas GoPro. Tô brincando, eu devolvo pra pessoa, mas e aí você vai aprender essas habilidades novas do curso de avançado para você conseguir mergulhar melhor. E de quebra você vai poder descer um pouquinho mais. Mas se a tua pegada realmente é ir mais fundo, tem um curso para você fazer depois, que é o curso de profundo. Aí sim, é você chegar até o nosso limite ali como mergulhador recreacional de 40 metros,
sabendo lidar com todas as implicações que isso significa. Para você fazer um mergulho de profundo, ou um mergulho abaixo dos 18, as agências responsáveis vão te exigir a certificação. Senão ninguém vai te levar. Ah, tenho aqui o meu curso Open, posso descer até 27 metros lá em Noronha? Não, só vai até 18. Agências responsáveis vão te barrar na profundidade. Não é que elas não vão te levar para mergulhar, mas vão escolher um ponto de mergulho que você consiga fazer de maneira segura dentro do seu limite de conhecimento, do seu limite de certificação. A mesma coisa vale para naufrágios. Para você conseguir penetrar naufrágios, você não simplesmente vai no local, né, que o barco, que o navio afundado tá e sai entrando e vendo o que está rolando lá dentro. Não, você precisa de uma certificação que te permita fazer essas penetrações. E mesmo assim, principalmente para nós que estamos no nível recreativo, nós temos limites recreativos. Então, não é que a gente vai poder entrar em naufrágio sem luz, com teto. Não, tem vários limites que têm que ser respeitados, várias penetrações que não são permitidas, que não passam duas pessoas, que tem risco de, sei lá, desabamento. Enfim, o curso vai te dar todos esses limites que você tem que respeitar para fazer o mergulho mais seguro possível, sempre dentro dos limites do seu treinamento. Então, uma boa operadora não vai te levar para fazer uma penetração em naufrágio se você não tiver essa certificação. Lembrando que normalmente os naufrágios estão em profundidades maiores, então geralmente para fazer um mergulho em naufrágio, ainda que sem penetração, você vai precisar de uma certificação de profundo. E geralmente quem faz o profundo e o naufrágio já emenda o curso de Nitrox. E aí acho que você é uma boa pessoa para me falar de Nitrox, Carol. É um curso que eu já falei que é meu objetivo de 2023 para fazer. E eu não fiz ainda. Inclusive tem amigos que fizeram, mas eu vou fazer esse ano. Mas me conta aí. O nitrox, mais do que profundidade, ele é interessante para mergulhos repetitivos, porque a gente mexe na mistura do ar que a gente usa, né? Então, no cilindro a gente tem o ar atmosférico, que tem aquela porcentagem de 21% de oxigênio e o restante de nitrogênio. E essa mistura faz com que o nitrogênio seja absorvido em maior quantidade, na verdade, não absorvido, acumulado em maior quantidade no nosso corpo enquanto a gente mergulha. Todo mundo sabe isso do curso básico. Enfim, não preciso explicar. O nitrox é uma mistura de nitrogênio e oxigênio da mesma maneira, só que com porcentagens diferentes, e você aumenta a quantidade de oxigênio da mistura. O que que acontece? Quando você aumenta a quantidade de oxigênio, você diminui a quantidade de nitrogênio e diminui a quantidade de nitrogênio acumulado no corpo. Isso é estatística e matemática. Isso faz com que diminua também a probabilidade da doença descompressiva, permitindo que a gente faça menores intervalos de superfície, porque tem menos nitrogênio para expelir, e também permitindo mais mergulhos repetitivos numa viagem. É tudo tabela, tudo não tem segredo. Só que justamente por ter essa maior quantidade de oxigênio, você tem um risco aumentado, se você não observar os limites, de ter uma intoxicação por oxigênio. Enquanto o nitrogênio ele não é tóxico, ele tem os efeitos de narcose, por exemplo, que vão se assemelhar a uma bebedeira e passam. É só você subir um pouquinho, também sobre narcose, todo mundo aprende no básico e repassa no avançado. O oxigênio ele cria riscos muito graves para a saúde efetivamente, a tal da convantite, né? Que inclusive você tem risco de convulsão, de dano neurológico, enfim. Então, não é tanto sobre ir mais fundo, é sobre fazer mais mergulhos repetitivos. É para isso que tem curso, é só uma básica aqui. Só que ninguém vai encher o teu cilindro com nitrox se você não tiver o curso. Então esse é um curso que também precisa comprovar a tua proficiência.
E é super importante ter o curso, porque você, a cada mergulho, tem que verificar a mistura do seu cilindro. Você, pessoalmente, tem que fazer o teste do seu cilindro para verificar a mistura que está no seu cilindro, porque cada mistura, a quantidade de nitrogênio e oxigênio costumam variar de mergulho para mergulho, a depender do compressor que você está usando, do que sobrou de ar do mergulho anterior. Então, essa quantidade, essa concentração dos gases no seu cilindro vai alterar os seus limites nos mergulhos, né? Então, se eu tenho mais ou menos oxigênio naquele cilindro, os meus limites vão ser diferentes também. Limites de profundidade. Então, é um curso que tecnicamente realmente é muito importante prestar muita atenção na teoria, prestar muita atenção. Tem muita teoria, tem muita informação. É um curso que efetivamente, se você não prestar atenção, você coloca sua vida em risco. Então, precisa de certificação e com razão. Bom, mas voltando para os cursos que ninguém vai te pedir uma carteirinha, mas é muito melhor se você fizer, eu vou falar daquilo que eu mais gosto de fazer, cara, que é tirar foto e fazer vídeo debaixo d'água. Eu, quando mergulho sem uma máquina fotográfica, uma GoProzinha que seja, tá faltando alguma coisa. Eu não sei ficar com as duas mãos livres debaixo d'água. É angustiante, parece que a gente tá pelado, cara. Que bom que não tá, né? Que bom que não tá. Lógico, apontar para o peixe e bater a foto é relativamente fácil. Daí, e ser uma imagem que você vai publicar no Instagram, ou que você vai sentir orgulho de mostrar, ou vai usar de wallpaper no seu celular, cara, tem um universo de diferença. E é aí que fazer um curso de foto e vídeo te salva muito tempo. Porque olha só, se você compra uma máquina digital hoje em dia, não para mergulho, mas para foto fora da água, você tem todo o tempo do mundo para ir e dar um pulo na avenida principal da sua cidade, e vai tirar foto de carro, vai tirar foto de gente, vai descobrir o que que esse negocinho aqui de velocidade de obturador faz, o que que essa sensibilidade ISO faz, o que que essa profundidade de campo faz. Você tem tempo para entender como isso funciona. Debaixo da água, você também tem tempo para entender, só que você tem que estar mergulhando. E, cara, a gente tem um tempo escasso debaixo da água para você ficar na tentativa e erro. Então, o curso de foto te faz economizar um belo de um tempo de aprendizado. Sem dizer que tirar uma foto do rabo do peixe não é tão legal. Então, você aprende a composição, você aprende depois a editar essa foto e, perto do que você vai investir para levar o seu equipamento para debaixo da água, o custo de foto é barato. E eu, que nem sou fotógrafa, acho que eu fiz esse curso também, justamente porque eu gosto de fazer curso, acho legal. E é legal porque você aprende o comportamento da luz na água, você desenvolve um olhar diferente para os animais também, porque você começa a procurar cenas. Ainda que você não tire tanta foto, porque eu tenho até a minha GoProzinha, mas às vezes eu prefiro deixar ela no barco e fazer o que eu curto, que é ficar olhando e parar numa estação de limpeza e ficar vendo os bichinhos sendo limpos lá. É a minha pira. Mas você consegue, nossa, isso aqui daria uma foto bonita. E, sei lá, o seu olhar ele fica diferente quando você tem um curso que te ensina a olhar diferente também. Então é legal. É muito bacana. E aí você começa a ver que, pô, de repente, nesse começo, não vale tanto a pena você levar uma máquina super mega potente para debaixo da água. Se tiver que gastar um pouquinho mais de dinheiro, melhor gastar num flash, melhor gastar numa lanterna boa, do que você só melhorar a máquina. Então, começa a te dar alguns atalhos, inclusive para você não gastar errado o seu dinheiro suado. Sem contar que as aulas de piscina com as maquetes são muito legais. Mas isso, não sei, cara. Isso tá me cheirando a um episódio dedicado à fotografia. Ou Você, uma série. fotógrafo? O Bruno, esse ano, ele quer fazer séries. É a série de tubarão, é a série de tartaruga, Ah, é o a série pessoal de fica falando fotografia. que assim, vocês deviam lançar um canal no YouTube, um canal no YouTube. Cara, se eu lançar um canal no YouTube, mano, o pessoal tá ferrado, bicho. Eu vou lançar logo na Netflix. É, é. E sabe o Netflix que tá que é esnobando pior a disso? gente. Pode ser na National Geographic, lá na Disney. Ih, meu Deus. Sabe o que que é pior de tudo isso, Bruno? Hum, A gente está aqui falando há umas 20 horas de curso.
Umas 20 horas, fácil. Isso não é, assim, a pontinha do iceberg de curso que tem para fazer. Não. A gente só tá arranhando a superfície, cara. Aqui é só assim, você deu o seu passo de gigante, você viu que é isso que você quer fazer, você curtiu mergulhar. Esses são para fazer de cara, mas tem tanta coisa para aprender no mergulho, tem tanto curso para fazer se você quiser. Porque a gente está falando, né, essa conversa começou de 5 habilidades que você vai ter que desenvolver logo de cara. Então imagina depois que você passar por essas habilidades, o tanto de leque de opções que não aparecem. Você pode aprender a usar equipamentos novos, então tem curso para usar full face, tem curso para usar roupa seca, então não passar tanto frio no mergulho. Ah, esse curso é para mim. Tem até curso de scooter. Aí também scooter já acho demais. Eu tenho minha opinião meio ambígua. Para quem não sabe, scooter é tipo um motorzinho que você leva e ele bate perna para você, vai. Não é bem isso, mas é, eu não sei. Mas tem gente que gosta. Talvez fazendo snorkel para mim faça mais sentido. É, talvez. Mas sabe como é que eu vou descobrir? Fazendo. Só fazendo o curso. Só E só. se você quiser também começar a pensar e falar, putz, quero virar profissional e tal, tem alguns cursos antes de você dar esse passo na vida, que é o de primeiros socorros, que esse é um curso que acho que todo mundo devia fazer, mergulhador ou não. Eu, felizmente ou infelizmente, uso bastante no meu dia a dia, mais do que eu gostaria, mas ao mesmo tempo pude ajudar muita gente já. Então, o primeiros socorros e o mergulhador de resgate, que é um dos níveis mais altos que você pode alcançar antes de virar um profissional do mergulho. Lembrando que são cursos que têm pré-requisito. Você não pode simplesmente fazer esses cursos, você tem que ter outros cursos para poder fazer esses. E de manutenção de equipamentos, para você poder saber como manter os seus equipamentos em dia. Se você vai conseguir fazer isso no conforto do seu lar, são outros 500. Porque alguns equipamentos precisam de outros equipamentos, né, de ferramentas específicas. Mas pelo menos você sabendo quais são os cuidados na prática que você tem que tomar com os seus equipamentos, já é meio caminho andado para você ter o seu equipamento novinho e operacional por muito tempo. Equipamento de mergulho não é barato, né, cara? Tá longe de ser barato. E ainda existem as modalidades de mergulho que não são na praia. Então, você pode mergulhar em altitude. Bonito é o mergulho em altitude? Tecnicamente é. A cidade de Bonito, tecnicamente, seria um mergulho de altitude. Mas não tem nenhum mergulho com cilindro acontecendo em Bonito, são nas cidades próximas. E aí eu fui fazer o pente fino e quase todas elas estão ali no limite para não ser considerada altitude. Aí tem a galera, sei lá, se dá para chamar do quê, que mergulha no gelo. Eu acho muito louco Ah, ver os meu. vídeos do pessoal cortando gelo e tirando aqueles blocos de gelo. Mas aí eu acho que já é um mergulho técnico, porque tem teto, né? Tem teto, mas não necessariamente. Você pode fazer mergulho em águas que são abaixo de zero e não tem teto. Meu Deus do céu, alguém que entrar numa água abaixo de zero não deve ter peixe que queira viver nessa água. Tem bastante. Eu até acho que eu extraria a minha roupa de 5 milímetros. Ai, Bruno, quem te conhece que te pague. Se quiser pagar para mim também, pode me conhecer, não tem problema. Meet and greet com o Bruno na É, sua roupa de 5 milímetros mergulhando no Alasca, gente. só mandar um oi, eu levo até um bolinho de fubá. Mas tem a nossa audiência no exterior, de repente tem alguém aí que mergulha no gelo, cara. Se tiver e tá ouvindo a gente, dá um oi, avisa. Vem Por participar do favor. episódio, vem contar pra gente, Por porque favor. A gente adorar falar o de máximo que eu vou mergulho fazer aqui no é o gelo. quê? Ir na padaria, comprar uns 20 sacos de gelo e virar na piscina. Vai fazer nada. Então, tem os mergulhinhos em caverna também, mas que também exigem certificação própria, não é qualquer um que pode ir aí em mergulho de caverna. Cara, acho que a grande mensagem é que, assim, ó, no fim, o Open não é nada mais do que um grande começo, né? Se a gente fosse comissionado por mergulhadores novos que a gente coloca para dentro, basicamente seria um esquema de pirâmide. Porque a coisa é feita para você querer sempre fazer alguma coisa diferente e dar um passo para uma coisa diferente. Sempre vai ter um curso a mais ali para você fazer.
Isso que a gente não está nem falando dos níveis técnicos. A gente está ficando aqui só no mergulho recreativo, bem de entrada. A gente está falando só do que é turista. Não está falando de troca de gás, de descer com multicilindros. Está aqui bonitinho, monocilindro, respirando ar, no máximo nitrox. Não descompressivos, sempre dentro de limite de tabela, super comportados. Gente, mergulho é um universo, assim, praticamente infinito. Se você quiser continuar aí fazendo curso, vai ter. De repente a gente até se encontra em sala de aula. Opção não falta. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio para falar sobre as primeiras 5 habilidades que a gente tem que adquirir ou refinar assim que a gente sai do Open, né? Independente da tua certificadora, independente da tua escola, isso é você com você mesmo. O que você achou? Você concorda? Discorda? Tem habilidade que você tem mais ou menos dificuldade? Achou que a gente tinha que falar de outra coisa? Manda mensaginha pra gente, acha a gente lá no Instagram, a gente adora bater um papo com a galera. Chama lá que sempre sai assunto legal. Você pode encontrar a gente, pode indicar a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts. Agora a gente está na Amazon. Olha só, Cara, a gente tá consegui fazer chique. o nosso cadastro na Amazon. Não que tenha sido muito difícil, mas eu fiz. É mais uma opção, cara. Ficou com alguma dúvida? Quer entrar em contato? Manda uma mensagem pra gente, abre o coração. A gente não está aqui para ser o dono da verdade, a gente está aqui para a gente conseguir mergulhar durante a semana de maneira virtual aqui nas ondas dos podcasts. E não é demais reforçar, segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify, dá as 5 estrelinhas pra gente, porque se você nos avalia, o Spotify, os outros tocadores, eles recomendam a gente para outros ouvintes, e se você curtiu, outras pessoas podem curtir. Então, Carol, assina aqui meu logbook. Hoje foi um mergulho muito especial, só nós dois de novo. Finalmente, né? Não esquece de anotar aí quanto de lastro você usou hoje, porque depois desse curso de flutuabilidade com certeza diminuiu. Ah, com certeza. E agora começa aquele período que é muito ruim. Nosso intervalo de superfície. Pois é. Até o próximo mergulho. Até, pessoal. Tchau.